oração e ansiedade. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele declara: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Essa expressão que encontramos nessa passagem bíblica, não estejais inquietos por coisa alguma, nela Paulo nos proíbe de sentir preocupação ou ansiedade. E eu quero dizer para você, meu prezado ouvinte, que a única cura essencial para a preocupação é a oração. E vamos dar as razões porque assim falamos. Em primeiro lugar, mediante oração, nós renovamos nossa confiança na fidelidade de Deus ao lançarmos nossas ansiedades e problemas sobre aquele que tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro, que tinha uma experiência muito grande com o Senhor Jesus Cristo durante os dias do ministério público de Jesus, mais tarde ele escreveu e disse na primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ora, por que Pedro recomenda aos seus leitores que façam oração, clamem a Deus, sabendo que obterão solução para os seus problemas? Ele estava presente quando o Senhor Jesus Cristo fez ou declarou o Sermão do Monte, que está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e no capítulo 6, a partir do versículo 25 em diante, nós vamos encontrar o seguinte ensino de Jesus: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, por que não estar inquieto por coisa alguma? Porque mediante oração nós renovamos a nossa confiança em Deus, e Ele pode solucionar nossos problemas de modo que a ansiedade não tenha razão de ser. Em segundo lugar, a paz de Deus vem guardar nossos corações e mentes como resultado da nossa comunhão
com o Senhor Jesus Cristo. No livro de Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 16, o apóstolo Paulo recomenda: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Como esta palavra pode habitar abundantemente em nossos corações se não lemos as palavras do Senhor Jesus? Na oração chamada sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo disse no capítulo 17 de João, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, se temos a convicção que a palavra de Cristo é a verdade, devemos fazer como recomenda o apóstolo: a palavra de Cristo habite abundantemente. Então, se você é um leitor assíduo da Bíblia Sagrada, mesmo que não a tenha em suas mãos quando sai para o seu trabalho, ela está latente, está pulsando em seu coração, e ela vem frequentemente à nossa mente, trazendo-nos esta paz de que necessitamos e que assim mantemos essa comunhão frequente com o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Deus nos fortalece para fazer todas as coisas que Ele deseja de nós. No livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3 e no versículo 16, nós encontramos essa escritura: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então aí somos fortalecidos, porque a palavra de Cristo habita em nós. Mais uma razão para não andar ansioso. Recebemos misericórdia, recebemos graça, recebemos ajuda em tempos de misericórdia. No livro de Hebreus, falando da pessoa de Jesus, diz o escritor: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, tempo de necessidade é aquele tempo que estamos precisando de uma ajuda, e a quem recorrer? O escritor recomenda que cheguemos com confiança ao trono da graça. Você perguntará: onde fica esse trono? Esse trono fica bem perto de você, está na sua casa, no seu quarto. Como Jesus ensinou em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E ali você expõe a sua necessidade, o seu problema, a sua ansiedade, e você encontrará graça. Nós estamos hoje na chamada dispensação da graça, não estamos mais na chamada dispensação da lei, em que a pessoa não podia diretamente ir a Deus, a não ser através do sacerdote. Ele era o intermediário que fazia chegar a Deus a petição daquela pessoa que queria se aproximar. Mas hoje Jesus rompeu aquele impedimento.
aquele véu que separava o lugar santo dos santos, onde no lugar santo só o sacerdote, e no lugar santo dos santos só o sumo sacerdote, e uma vez por ano, e com muito temor. Mas hoje você chega com liberdade ao trono da graça, expõe o seu problema, demora o tempo que quiser na presença de Deus para ali receber ajuda em tempo oportuno. E por fim, nós temos certeza de que todas as coisas que Deus permite que nos aconteçam concorrerão para o nosso bem. É o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Ele diz no versículo 28 que isto acontece com aqueles que servem a Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você indague, por que Deus tem consentido que eu viva com estes problemas, com esta ansiedade? Não seria melhor a vida cristã sem essas coisas que acontecem no nosso viver do dia a dia? Sem dúvida, seria melhor, mas você, treinado por Deus, mantém uma firmeza maior diante de aflições, vencendo-as, a sua confiança, a sua fé é acrescentada. Deixamos então com você, prezado ouvinte, para este dia. Não viva inquieto por coisa alguma. Procure na palavra de Deus resposta, e você sabe que mediante oração você pode alcançar aquilo de que você necessita de Deus. Amém. Passamos para os anúncios da nossa Igreja Evangélica da Paz. Hoje, quarta-feira, das 15 às 17 horas, você terá a tarde de oração. Rua Silva Jardim, 503, no horário das 3 horas até as 5 horas da tarde. Você passará lá com as irmãs orando a Deus. Em nossas subsedes de Vicente de Carvalho, Avenida Oswaldo Cruz, 1108, no bairro do Paicará, às 8 da noite, estaremos ali reunidos, e você que mora adjacente a este endereço, Avenida Oswaldo Cruz, 1108, está convidado para nos visitar e ouvir uma substanciosa palavra de Deus. E em São Vicente, no bairro do Catiapuã, Avenida Penedo 269, 8 horas da noite também, estaremos ali reunidos, e você que mora naquela região está convidado para participar destes cultos de pregação e de adoração a Deus. Visite-nos. Passaremos para o bloco a notícia e o comentário bíblico. Parada GLBT leva 800 mil à praia de Copacabana. Através da internet, com data de 14 de outubro, tomamos conhecimento
de uma passeata com integrantes da chamada Parada GLBT, que levou à praia de Copacabana cerca de 800 mil pessoas. Diz assim a notícia transmitida pela internet: as cores do arco-íris, símbolo da luta dos homossexuais, tomaram conta hoje da praia de Copacabana na 12ª Parada do Orgulho. GLBT, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e organizadores e transexuais. Reuniu 800 mil pessoas. Sérgio Cabral Filho, PMDB, chegou a Copacabana às 16h20 e só então, com 2 horas de atraso, a parada foi oficialmente aberta. Ao lado da mulher Adriana Anselmo, ele exaltou a luta pela liberdade sexual e chamou Copacabana de bairro mais plural do Rio. O Brasil vive um Estado democrático, precisa avançar nos direitos individuais. Chega de preconceito. Viva a alegria, afirmou Cabral. Na saída, deu beijinhos na transexual Jane de Castro, que cantou o hino nacional, pegou uma criança no colo e foi embora. A ministra Dilma Rousseff, que mais cedo participou de um evento da Petrobras, no Rio, era esperada, mas não apareceu. A festa gay reuniu mais políticos em cima do trio elétrico. Estavam lá as senadoras Ideli Salvati, do PT de Santa Catarina, e Fátima Cleide, do PT do Roraima. As duas defendem no Congresso a votação do projeto de lei 122/2006, que transforma atos de homofobia em crime. O prefeito César Maia, do Partido Democrático, não foi, mas estava lá seu secretário de Assistência Social, Marcelo Garcia. Num total, 12 carros alegóricos, todos tocando música eletrônica, desfilaram ao longo de 3 quilômetros na Avenida Atlântica. Em um deles, uma réplica da estátua do Cristo Redentor, vestido com a bandeira com as cores do arco-íris. A parada atraiu gente do país inteiro. Cerca de 20% das pessoas que estão aqui são de outro estado, calculou Nascimento. Então aqui temos uma descrição desse acontecimento que se realizou recentemente no Rio de Janeiro. Como é que você, prezado ouvinte, vê essa manifestação ocorrida com a presença de tantas pessoas, como aqui anotam, 800 mil pessoas, com pessoas gradas, como governador, senadoras e outras pessoas que devem ter comparecido lá? Nós, quando consideramos este acontecimento, temos um sentimento diferente daquele que grande parte do povo brasileiro aprecia. Um sentimento de tristeza, de dor, porque o nosso povo brasileiro não lê a Bíblia Sagrada. E se eles estivessem lendo a Bíblia Sagrada, ao invés deste regozijo, eles estariam caindo de joelhos com o rosto em terra e clamando a Deus, e todo o país acompanhando nessa manifestação de clamor, de pedir perdão a Deus por causa de uma situação que hoje já se tornou comum.
manifestação profana. E eu quero explicar, não só profana pela manifestação da passeata, mas também profana porque no meio de uma tendência para agir perversamente quanto ao sexo, ainda trazem uma estátua do Cristo Redentor coberta com a bandeira arco-íris desse grupo. Meu Deus, como Deus está observando essa situação pela qual nós estamos passando. Então, quando lemos a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8 e 9, o escritor recomenda: senti as vossas misérias, lamentai, chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor. Leia isso na sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 8 e 9. E ainda mais o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8, ele diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 28 a 31, diz que certas pessoas, havendo rejeitado a lei de Moisés, se assim procedesse naqueles dias de Moisés, morreria sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E o escritor bíblico do livro de Hebreus levanta uma pergunta: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então quero dizer, repetindo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E os homens hoje estão brincando, trazendo uma estátua de Cristo Redentor, coberta com a bandeira do grupo, como se Cristo estivesse aprovando essa manifestação e integrasse ou fizesse parte desse grupo. Então, quando dizemos, citando a Bíblia, minha vingança, eu retribuirei, o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo, isso falamos porque a Bíblia registra muito bem o que aconteceu nos tempos passados. E o apóstolo Paulo, quando se refere aos acontecimentos dos dias antigos, ele diz: isto ficou escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os últimos dias. E você abre a Bíblia na carta de Pedro, sua segunda carta, capítulo 3, versículos 4 a 13, ele traz à memória os eventos do passado, e ele diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ridicularizando aqueles que creem que o Senhor Jesus Cristo voltará. Porque desde que os pais dormiram, dizem estas pessoas, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus
Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então afogado em água. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Aí está o apóstolo Pedro trazendo a nossa lembrança e fazendo menção da primeira catástrofe que se deu no mundo, escapando apenas 8 pessoas. Foi o dilúvio, que cobriu a todos os que tinham fôlego de vida. Morreram afogados nas águas. Pereceu o mundo de então em água. E agora diz o apóstolo que céus e terra estão guardados como um tesouro para o dia de juízo, guardados para o fogo. E em seguida, na Bíblia Sagrada, nós lemos outra catástrofe de alcance incalculável. As cidades de Sodoma e Gomorra, vizinhas também, quando foram atingidas pelo fogo e enxofre que caíram do céu, matando todos os habitantes daquelas cidades pela prática de atos semelhantes aos que nós estamos vendo nos dias atuais. Então o nosso Brasil vive esses dias de folguedo como vivessem dias felicíssimos. Mas nós que lemos a Bíblia, que sabemos que os homens não passam impunes aos olhos de Deus, essa violação da palavra de Deus, que declara em Levítico 18:22: não te deitarás com varão como se fosse mulher, é abominação. Pode dizer o que queira dizer, pode fazer o que queira fazer, mas olha, não te deitarás com varão como se fosse mulher, é abominação, é coisa detestável. E quando notamos e lemos de pessoas do Senado, do PT, que apresentam projetos de lei como este 122/06 para legalizar, para evitar que pessoas se manifestem contra, como estamos fazendo, é uma situação em que o crente deve tomar uma posição, ligar para o Senado. Alô, Senado, telefone 0800 61 2211 e mandar a sua mensagem para os senadores do nosso estado. Mais ou menos no seguinte teor: quero que os senadores votem pela rejeição total do PLC 122/2006, que é violação do artigo 5º, incisos 4, 5, 7 e 9 da Constituição Federal, que cria privilégios para os homossexuais. Vamos manifestar a nossa posição para amanhã não chorarmos, como já está acontecendo em alguns países, em que não se pode nem mais publicamente usar-se a Bíblia, distribuí-la, dar um folheto para alguém, porque não tomamos a sério os direitos de cidadãos que nós temos
E vamos garantir para nós essa liberdade, não de odiar, de criticar qualquer pessoa pelas suas atitudes, mas condenar o pecado na vida das pessoas, sem olhar a pessoa jamais no sentido de menosprezá-la, de humilhá-la, por palavras ou por ações. Mas quanto à prática, nós temos que ser fiéis à Bíblia Sagrada. Não te deitarás com um varão como se fosse mulher, é abominação. Esta palavra abominação significa algo detestável. Deus não suporta. E se Ele não suporta, as consequências serão funestas. E cabe a nós, evangélicos, orarmos a Deus pela nossa nação e para que o pecado não se avantaje, mas que tenhamos, com o Evangelho de Cristo, levando pessoas ao Senhor Jesus Cristo para mudarem suas vidas, conforme diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, quando ele afirma: quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo.